Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Um dia próspero, feliz e abençoado. Não estivemos tanto tempo longe assim. Ontem à noite estávamos aí conversando acerca do reino, falando das coisas que são lá do alto. Essa quarentena está prometendo, muito junto, muito próximo, longe fisicamente, mas no espírito nos alimentando, tá bom? Olha, hoje à noite eu não vou fazer uma live. Nós hoje vamos descansar um pouco e deixar aqui os neurônios absorver mais mensagens, e amanhã voltaremos às 20 horas, tá bom? Aguardo vocês amanhã às 20 horas. O tema da nossa mensagem é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ler da onde surgiu isto. Eu recebi um áudio abençoado de um pastor. Ele se identificou de qual era a denominação. Eu não vou citar por questões de ética, né? Meu pai me ensinava que quem tem vergonha não envergonha os outros. Então eu não vou citar o nome da denominação. E ele disse o seguinte: você toma cuidado, porque você está blasfemando contra mim. E eu sou usado pelo Espírito Santo. Então, se você blasfemar contra mim, você está blasfemando contra o Espírito Santo e não vai ter perdão para você. Eu disse: uala, acabou de me dar uma inspiração para uma mensagem, vamos a ela. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 31 e 32, como diz o nosso irmão, vamos ler. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Versículo de número 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto pelos teus grandes feitos e por essa oportunidade ímpar que o Senhor concede de nós fazermos uso da sua palavra. Esta palavra que tem sido libertadora, tem iluminado os olhos do nosso entendimento e tem nos feito crescer na faculdade da graça, exercendo o nosso QI, os nossos neurônios, pensando e raciocinando perfeitamente com os olhos iluminados. Esta manhã eu te peço que tu me uses nesse assunto polêmico, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui, os técnicos, os auxiliadores, os cooperadores e os nossos irmãos em Cristo pelo YouTube, digam amém. Havia uma discussão e Jesus então larga esse aço. Mas no meio evangélico, e olha que eles falam de mim que eu não tenho heresias, né? A análise do texto, né? Eles dizem que eu não tenho heresias, na verdade não tenho mesmo. Então eles pegam estas passagens aqui solta, descontextualizada e aplicam em cima das pessoas. Eles têm a habilidade de fazer isto. Alguém cometeu alguma coisa, ele corre aqui na Bíblia, pega um versículo e manda para você pelo WhatsApp. Não manda o contexto histórico, não manda o contexto da ação direta do texto, não manda. Pega esse texto aqui. Você chutou o cachorro. Olha, você blasfemou com o Espírito Santo. Aí pega isso aqui. O cara recebe dinheiro da igreja. Aí alguém se levanta contra. Ele pega um texto descontextualizado e diz assim: o obreiro é digno do seu salário. O trabalhador, no caso, o obreiro é trabalhador. João Ferreira de Almeida fez esse favor. Aí as igrejas chamam de obreiro quem trabalha lá. Mas a palavra obreiro é trabalhador. Todos os trabalhadores são dignos do seu salário. Sim ou não? Você trabalhou o mês todo. Você não é digno do seu salário? Então,
Então eles têm essa habilidade de pegar um texto aqui e, de acordo com o que está acontecendo, usa este livro como que deve ser como instrução, que deve ser como um aprendizado, como crescimento espiritual para o seu enlevo espiritual, e usam para te atacar. Tira o texto aqui e aplica aí. Então, Jesus largou esta pérola, né? Há uma frase ali no versículo 32, Miguel, muito interessante, eu não sei se vai dar tempo de eu incluir, esta frase aqui, ó, é muito interessante. Ele disse: nem neste mundo, nem neste, não é este, eu estou hoje, era o mundo que ele vivia, e ele dizia que após aquele mundo iria vir um outro, nem neste, do que ele estava, nem no porvir. No contexto grego, isso se chama o mundo aion. Era tudo aquilo que estava encerrado dentro daquele mundo, junto com a lei, junto com os pactos, junto com aquela aliança, iria acabar e iria vir um outro mundo, um outro processo de entendimento, que é que nós estamos vivendo. Então ele disse: se vocês pecarem contra o Espírito Santo, neste mundo aqui, neste aion, nesse contexto de coisas a serem desintegradas, vocês não serão perdoados, e nem quem blasfemar contra o Espírito Santo num outro contexto que virá, que é esse contexto que nós estamos vivendo. Então, nesse diálogo aqui, Jesus disse que quem blasfemasse contra o Espírito Santo não seria perdoado. Mas o que quer dizer blasfemar contra o Espírito Santo? Porque esse texto tem uma ação direta. O que estava acontecendo para ele falar isso? O que estava sendo direcionado como blasfêmia ao Espírito Santo? Porque é assim, quer ver? Ó, o pastor está na igreja, mandou os obreiros chegar 8 horas, não chegou, ele diz: você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque não sou eu que revelou isso, foi o Espírito Santo. Então, se você não faz, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E se você blasfema, você sabe, né? Fica aquela coisa arrastando. Mas o texto não diz nada disto, de autoridade de homens, disso. Não, há uma realidade a ser entendida dentro desse texto. Então, dentro desse texto que tem uma ação direta, o que seria na fala de Jesus blasfemar contra o Espírito Santo? Versículo 22. Ação direta do texto. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Você vê que nós já estudamos sobre isso. No conceito judaico, endemoniado era alguém carregado de uma enfermidade. Porque você já conheceu algum demônio cego e mudo? Não tem, né? O que é? Eu sou o demônio. Quem é você, demônio? Eu sou. Porque nem para falar o que ele é, não tem como. Ainda é isso. Então, o endemoniado no conceito judaico era alguém carregado de uma enfermidade. O espírito, o daimon, estava impuro. Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo, olha quem que era um endemoniado, a falar e ver. 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Quando eles viram que Jesus curou o endemoniado, eles disseram: será este o filho de Davi? Versículo 24. Mas preste bastante atenção. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, ou seja, curava, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios.
Está começando a entender? Quer dizer que isto aqui, na linguagem de Jesus de Nazaré, está acontecendo o quê? Uma blasfêmia, atribuindo a Baal-Zebub o que o Espírito de Deus fez por Jesus de Nazaré. Era isso que Jesus estava dizendo, que é uma blasfêmia. Atribuir o que Deus faz ao Beelzebu, que Beelzebu aqui, já vou te mostrar. Beelzebu era o deus de Ecrom. Era um deus que quando alguém estava doente, esse Deus, no paganismo, esse Deus curava. Eles entendiam isto. Quando os fariseus viram Jesus curando, disseram o quê? Ele não faz isso pelo Espírito Santo. Ele faz isso, mas é pelo Beelzebu, pelo maioral, pelo príncipe dos demônios. Por quê? Porque eles eram certinhos, eram eles que detinham a revelação, o conhecimento, eram os fariseus que praticavam a lei ferrenhamente, e Jesus vinha contradizendo eles. Só que sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam a Jesus, e quando Jesus estava fazendo uma obra excelente, eles o atacavam, dizendo que aquilo que Jesus fazia não era de Deus, era de Deus o que eles praticavam. Eles davam dízimo toda semana, jejuavam, eles davam dízimo de tudo, eles jejuavam 2 vezes por semana. Hoje não é diferente. Existem pessoas que só eles têm a revelação da graça, só eles têm o Espírito Santo, você não tem. Por quê? Porque eles chegaram primeiro, conheceram primeiro. Isso na lei, isso na graça. Tem pessoas em graça que acham que você não pode, que Paulo não pode ser um pregador, ou que Paulo não pode ter sucesso dado por Deus. Abençoados, não adianta lutar contra, é o Deus quem exalta o homem. O homem não pode ter nada se do alto não lhe for dado. Isso não é por força e nem por violência. Então eles pegam essas passagens e vão aplicando, como os fariseus estavam fazendo aqui. Quando viram Jesus curar, eles não queriam nem saber. A inveja, né? Tem muita gente aí assim, né? Quando vê lá no nosso canal 100 e poucas mil, diz assim: esse cara ele pega heresia, esse cara é falso profeta. E quem é o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta sou eu, o apóstolo das nações, o grande homem de Deus. Eu é que prego a verdade. Eu. Ora, se você prega a verdade, aonde está a aprovação de Deus? Aonde estão os sinais? Aonde estão as vidas libertas por seu intermédio? Aonde os testemunhos? Aonde? Aonde crescimento? Me apresente as boas obras que tu tem andado. Apresente os frutos do Espírito Santo. Você entende? Que as pessoas gostam de pegar passagens soltas, sem conhecer o seu contexto, a ação direta do texto, para aplicar na vida de pessoas, para dizer que elas é que detêm o conhecimento, é que elas é que são usadas pelo Espírito Santo. E era o que estava acontecendo aqui. Mas os fariseus, ouvindo isto, quando todas as pessoas maravilhadas pelos feitos de Jesus de Nazaré, eles murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Estava dizendo que Jesus era usado por Beelzebu. 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo o reino dividido contra si ficará deserto. Foi o que eu disse para uma abençoada. Ora, se eu sou Satanás, que ela disse que eu sou Satanás, minha mulher perto e diga: que diabo lindo. Se eu sou Satanás e estou mostrando o Evangelho,
Então o reino de Satanás está dividido, porque eu estou dizendo que a honra e a glória é de Cristo. Que reino é esse de Satanás? Ficará dividido? Como é que eu posso ser Satanás, se eu estou dizendo que a honra e a glória não pertencem a mim, nem aos pastores, a honra e a glória é de Cristo? O reino dele está dividido? Se eu sou Satanás, como eu posso dizer que Cristo não habita em templos feitos por mão de homens e habita em você? Então o reino de Satanás está dividido? Poderia ser Satanás se eu dissesse: eu curo, como fazem os pastores. Eu liberto, como fazem os pastores. Vem aqui que eu vou botar a mão e você vai receber a bênção, como fazem os pastores, dividindo a glória, quando ele diz que a sua glória não pode ser dividida por ninguém. Então Jesus estava dizendo, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. 26, se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Jesus estava dizendo: se eu expulso os demônios por Beelzebu, então como é que esse reino vai prevalecer? Depois ele diz no versículo de número 27, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Olha o que ele estava dizendo: se o que eu fiz, ou o que eu faço com os vossos filhos, é Beelzebu, então pergunte se eles, como estão a vida deles. Você pergunta se eles estão livres, se eles estão acorrentados, se a vida está pior, se a vida está melhor, se a vida está... Eu falei com essa mesma abençoada: se eu sou o Satanás que estou tirando as pessoas da igreja, que eles sejam então os vossos juízes. Entre no nosso canal e pergunta como está a vida daqueles que ouviram o evangelho da graça de Deus. Se eles têm uma vida desgraçada, se eles estão se sentindo presos, acorrentados, com jugo pesados, ou se hoje realmente o jugo é leve e o fardo é suave e eles têm paz com Deus, que eles sejam vossos juízes. E ele disse então no versículo de número 28, se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Segura. O que Jesus de Nazaré fez naquele homem, partiu dele ou foi pelo Espírito de Deus? Pelo Espírito de Deus. O que é que eles estavam dizendo? Que o que ele fez não foi pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. Foi através de quem? De Beelzebu. Foi isso que Jesus disse: vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, atribuindo ao Beelzebu o que o Espírito Santo faz. E isto não tem perdão neste mundo e nem no mundo que está por vir. Depois ele, só para completar, ele diz no versículo 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. 30, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. 31, por isso eu vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então, eles estavam atribuindo aquele milagre, aquela cura, a Beelzebu. Quem era Beelzebu? 2 de Reis, capítulo 1, versículo 1 e 2, mostra a quem eles estavam atribuindo os milagres de Jesus. Estou aqui fazendo um paralelo para você entender aqui o corpo da mensagem que vai começar daqui a pouco. Olha só. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Então Acasias ficou doente. Enviou o mensageiro e disse-lhes: ide e consultai a Baal-Zebud, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então, segundo o paganismo da época, quando alguém ficava doente, quem é que curava? Baal-Zebu. Então, quando o surdo e mudo chegou e Jesus curou,
Eles, como não reconheciam Jesus como enviado de Deus, estavam dizendo que Jesus estava sendo usado por quem? Por Baal-Zebu. Estava atribuindo os feitos do Espírito Santo a uma crença pagã deles, que Baal-Zebu é um ídolo, e os ídolos não são nada neste mundo. Era isso que estava acontecendo naquele contexto, entre Jesus de Nazaré e os fariseus. Eles estavam blasfemando. Agora vamos entender aqui. Blasfemar é insultar, é ofender a honra, é tirar a dignidade, é ultrajar, é profanar o santo e santificar o profano. Eu vou repetir, porque tem muitas pessoas chegando agora no nosso canal. Entenda o que é blasfemar. Blasfemar é insultar, é ofender a honra, é tirar a dignidade, é ultrajar, é profanar o santo e santificar o profano. Eles estavam insultando o Espírito de Deus. Foi por isso que Jesus disse: se vocês falarem contra mim, contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas vocês falarem contra o Espírito Santo, porque aquela obra não era de Jesus de Nazaré, homem. Aquela era uma obra do Espírito de Deus na vida dele. Embora seja o próprio Deus, estava numa manifestação de Filho. E o que é que eles estavam fazendo? Insultando, ofendendo, não a Jesus de Nazaré, mas o Espírito que estava usando Jesus de Nazaré naquele tempo. Deixe eu esclarecer uma coisa, para que você entenda o que vai vir por vir. Eu entendo que uma coisa é o perdão para a salvação. O perdão para a salvação, todos os eleitos já foram perdoados e não existe revogação para a obra consumada de Cristo. Significa que é possível um eleito blasfemar, insultar o Espírito Santo e não perder a salvação. Porque o perdão não é para revogar o ato da salvação. A falta de perdão é para que haja o castigo e a disciplina. Vou te explicar. O meu filho, se pegar o meu carro escondido, o ato praticado no cartório não revoga a filiação, entende? Mas se ele pegar o meu carro escondido, não tem perdão, é disciplina na certa. Mesmo sendo meu filho, não deixará de ser meu filho. Se pegar meu dinheiro, tem perdão. Se comer minha comida toda, tem perdão também. Se usar meu tênis, que agora ele deu de usar meus tênis, tem perdão. Mas se usar o meu carro, não tem perdão nesta vida. Porque eu entendo, e eu repito, que uma coisa é o perdão para a salvação. E os eleitos estão perdoados e isso não pode ser revogado. Não é isso? 2 de Coríntios 5,18? É isso mesmo? É isso sim ou não? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, leia, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus imputa a transgressão em nós? Não. Ele reconciliou os que estavam lá e todos que vierem para frente. Estamos reconciliados com Cristo. Depois ele diz em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13, olha aí, isso é muito lido aqui. E a vós outros, quando ele diga vós outros, é isso que eu falo do filtro, né? Está falando com quem veio antes da cruz. E a vós outros que estáveis mortos, porque nós não estávamos mortos pelas transgressões.
Quando nós nascemos, já nascemos sem transgressões, não vivemos debaixo da lei. Transgressão era para quem estava debaixo da lei. E a vós outros que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, leia, perdoando alguns, perdoando todos os nossos delitos. Então, uma coisa é o perdão para a salvação. Todos os eleitos foram perdoados. Não importa se insultaram ou não insultaram, se bateram ou não bateram. Todos os eleitos foram perdoados para a vida eterna, e isto é irrevogável, porque é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. E Romanos, capítulo 11, versículo 29, tem uma frase linda a respeito disso. Porque os dons e a vocação de Deus podem voltar atrás se você blasfemar. Não tem como revogar. Significa que uma vez você em Cristo, pela sua ignorância, você pode ter vivido de uma forma a insultar a Deus, a blasfemar. Mas você fez isso pela sua ignorância. Na sua sanidade espiritual, ninguém vai pisotear o sangue de Cristo. Agora, pela ignorância espiritual, a pessoa faz isso, como eu fiz, como você fez. E eu vou citar alguns exemplos aqui. Muitos de nós éramos blasfemadores. E você entendeu o que quer dizer a palavra blasfemar. É atribuir ao homem, atribuir a Beelzebu o que o Espírito Santo faz. Tem muita gente fazendo isso aí. Tem muita gente vendo o Espírito Santo por intermédio do nosso trabalho, digo nosso, teu, meu e de quem está aí no YouTube, fazendo uma obra linda de avivamento nesse país. Eles estão atribuindo isso ao diabo, ao demônio, a pombagira, ao Exu, a Satanás. Isto é blasfemar, é atribuir a Beelzebu, ou o nome que eles chamam aí fora, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Porque ninguém pode iluminar os olhos de alguém se não for o Espírito Santo, meu irmão. Um abençoado lá de Boston, minha esposa está com o nome dele, disse assim: você não acredita no dom do Espírito Santo? Ué, mas se eu não acredito no dom do Espírito Santo, e um dos dons é a revelação do Evangelho, como que as pessoas são iluminadas? Se eu não acredito no dom do Espírito Santo, que dom é esse que me usa para abrir estas verdades e iluminar o entendimento? É porque você não acredita? Não, eu não acredito nesta palhaçada. Eu não acredito nesta baboseira que se fazem, que pula, sai correndo e falam os idiomas mais conhecidos como Urubá, umas línguas que vocês mesmos... Eu não acredito é na bobeira, eu não acredito é na meninice, mas no dom do Espírito Santo eu acredito, porque senão, como eu pregaria pelo Espírito de Deus se eu não acreditasse em algo? Mas a inveja, o desejo de ter aquilo que Deus me deu, o desejo de estar no meu lugar, o desejo de ser o que eu nem mesmo quero ser, vão atribuindo aquilo que Deus me usa para justificar as suas paixões carnais. Esta é que é a grande realidade. Deus não pode revogar aquilo que Ele deu a você. Pode ou não pode? Aqui diz que não pode. Então eu vou blasfemar. E quantas vezes eu blasfemei? Entenda, repito, sendo prolixo, blasfemar é insultar, é ofender a honra, a dignidade, é profanar o santo, isto é blasfemar. E santificar o profano, isto é um insulto à santidade de Deus. O que se fazem na religião é uma blasfêmia. Um homem dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, isso é uma blasfêmia, isso é um insulto ao corpo de Cristo, que é a igreja. Um homem dizer que as águas do batismo lavam o homem pecador, isso é um insulto,
sangue de Cristo não purificou a igreja? Isto é blasfemar, isto é insulto, isto é ofender a honra, isto é ofender a dignidade daquele que diz: os meus dons são irrevogáveis. Uma vez que você está liberto, em mim você está liberto para sempre. Uma vez que em mim você é nova criatura, em mim você é uma nova criatura para sempre. Uma vez que eu disse que da palma da minha mão ninguém pode te arrebatar, não há nada nesta terra que arrebata, porque os meus dons na tua vida são irrevogáveis. Isto. Então, uma coisa é o perdão para a salvação, outra coisa é o perdão por um ato de ignorância cometida, e como eu expliquei, ele não vai perdoar, ele vai disciplinar, vai castigar até. Então, esta é uma palavra que eles não gostam, porque uma vez que os dons são irrevogáveis, haja o que houver, aconteça o que acontecer, uma vez dado para sempre. É o que eu entendo como irrevogável, não pode voltar atrás. É isso? Vocês aí me ajudam, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, uma outra coisa é o perdão para os atos praticados. Existem coisas que você pratica, Deus não imputa. Existem coisas que você comete, Deus não imputa. Existem coisas que vocês fazem, Deus não imputa. Mas se vocês insultar o espírito deles, Deus não perdoa. Deus vai cobrar de vocês. Está entendendo? Ah, então quer dizer que eu posso beber uma garrafa de cachaça? Deus não vai te imputar nada sobre isso. Isto é um problema seu. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá. Este pecado, este errar o alvo, pecado agora no pacto da graça, não é pecar contra Deus, pecado espiritual, é errar o alvo. Errou esse alvo, isto não abala Deus. Isso não toca no trono. Deus permanece intocável. Ah, então eu vou sair daqui agora, vou cheirar um baseado. Problema seu. Deus não tem nada a ver com isso. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Ah, então eu vou dizer que aquilo que curaram aquela pessoa foi Satanás. Opa! Está insultando o Espírito da graça. Aí você tocou aonde não deve tocar. Aí não vai ter perdão. Papai vai, ó, pum, bater. Ele não tolera isso. Ele não tolera abuso contra a sua santidade. Vocês podem ver os meus vídeos aí. Estamos aí, vai fazer 10 anos. No YouTube deve ter 5 anos ou 6. Eu nunca fui em canal nenhum falar isso que esse homem prega é heresia. Vocês sabiam que hoje eu condeno verdades que eu dizia lá atrás. Eu condeno essas verdades. O que você acredita como mentira hoje pode ser uma verdade a ser falada na sua boca. E se você não tiver humildade, você vai sustentar essa mentira para dizer às pessoas, ou para mostrar às pessoas que você não quer reconhecer o teu erro. É por isso que eu não julgo nada antes do tempo. Quando há 4 anos atrás me falaram, Jesus voltou. Ah, meu irmão, eu briguei com a mulher, eu disse que não pode, que não sei o quê. A mulher falou, não perde a compostura. Não perde o foco, foca no evangelho, porque se isso for uma verdade lá na frente, você vai ficar mal. Então, analisa tudo, retém, examina, e se você chegar a um entendimento perfeito, sem antes julgar, Deus pode te mostrar aquilo que você pode entender. Agora, sair julgando antes,
Sabe qual o parecer? É que eu é que estou certo, Paulo Neves é que está errado. E Paulo Neves está errado, então eu é que estou certo e ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Para mostrar e provar o quê? Isso não é a sabedoria que vem do alto. Então uma coisa é a condenação daquilo que você comete. Outra coisa é o perdão para a vida eterna. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 28 ao 31. Olha aí, olha isso aí. Olha isso aqui. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Já conhecemos isto. Vamos conhecer agora dentro dessa colocação, dentro dessa ambiência espiritual que estamos se tratando deste assunto. Agora leia o 29. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés dos filhos de Deus e profanou o sangue da aliança. Olha que insulto. Profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado. E leia aqui a frase. Grifa para mim, Miguel. Grifa para mim. Tem blasfêmia, Miguel? E ultrajou quem? Quem? O Espírito da graça. O Espírito da graça está sendo ultrajado aí fora. Não haverá perdão. Embora esteja salvo, não vai haver perdão. Significa que vai haver cobrança de mais severo castigo. Então, eu posso estar salvo e estar ultrajando o Espírito da graça. Eu posso estar atribuindo ao Espírito da graça, ao diabo que eles falam, à carne, a dizer, ora, a palavra de Deus diz que Deus nos predestinou. A maioria dos pregadores diz que é doutrina de quem? Do diabo. Isto é um ultraje, isto é um insulto, porque quem nos predestinou foi Deus. Eu não estou fazendo nada da minha natureza humana, eu estou ofendendo, tirando a dignidade do Espírito Santo. É isto aqui que é o foco da mensagem. Então, um eleito, nenhum, eu garanto isto, nenhum eleito perde salvação, embora muitos eleitos ultrajam o Espírito da graça. Por quê? Por ignorância espiritual, que estão dentro desses lugares chamando igreja, ultrajando o Espírito da graça. O autor disse na lei, quem rejeita a lei, quem esquece a lei, quem não pratica, quem não observa, é morto. Mas era a lei de Moisés. E aqui, no mundo que chegou, que era então o mundo por vir, quem ultrajar o Espírito da graça será considerado de mais severo castigo. Não tem perdão, será castigado. É isso, abençoado, que a religião fez conosco. A religião nos obrigou, claro, por ignorância, a ultrajar o Espírito da graça. Repito, um homem pegar um pedaço de pão e dizer, tu és o corpo de Cristo, isso é um insulto. Isso é a mesma coisa de eu chamar você de banana. Tu é um banana, não estou te insultando? Porque a mim me insulta, um negão desse aqui, meu irmão, bom de capoeira, o cara me chamar de berimbau é carne ativada no focinho, meu irmão. Saravá, o quê? É ruim. O cara me chamar de banana, meu irmão, nem se for banana d'água da terra, piorou se for nanica. Cruzes. É o que se fazem com Cristo. Ofendem a sua dignidade, ofendem a sua honra, o diminui ao desprezo, a uma infâmia, o faz de empregado, reduz ele a nada. Um Cristo que depende da oração de um pastor, da unção de um pastor que tem que ficar a noite toda, porque senão algo não acontece no meio da sua comunidade. Isso é uma infâmia, isso é um insulto, isso é reduzir Cristo à capacidade humana. É isso que a religião nos fez blasfemar, desconhecendo a obra de Cristo, nos obrigavam a praticar obras mortas.
e entristecíamos o Espírito Santo. Insultava, feria. Olha o que o religioso Saulo de Tarso, e eu vou o pegar como exemplo, o religioso Saulo de Tarso, antes do encontro real com Cristo ressuscitado. Atos 22, 9 ou 11. Os que estavam comigo viram a luz, dando ele um testemunho, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. 10. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. 11. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão do que estavam comigo, cheguei a Damasco. 12. Um homem chamado Ananias, piedoso. Será que é isso aí mesmo, Miguel? Deixa eu ver se... Oi? Deixa eu ler, eu acho que é até o 19. Vai ser muita coisa, né? Deixa eu ver. Piedoso conforme a lei. Não, pode, vamos indo, vamos ver se é o 19. Vai, senão vai ficar a hora lá, o pessoal já está levantando o sofá. Já estou vendo alguém. Senta aí, Ti. Amanhã a mensagem é boa. 19. E disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti. 20. Quando derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes do que o matavam. 21. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Ora, Paulo está dando um testemunho de que quando o religioso, ele prendia nas prisões, ele obrigava as pessoas a blasfemarem. Paulo pregava as pessoas que eram contra a Cristo e os induzia a insultar a dignidade de Cristo. Paulo queria prender, dava voto para matar, e era exatamente isto que a religião faz. Sem saber, por ignorância, nos levaram para dentro de 4 paredes e lá nos reunia para insultar a Cristo. Era o que Saulo fazia naquela época, é o que a religião faz hoje nos nossos dias. Atribuir cura aos homens. Quantas vezes você fez isso? Várias. Rapaz, fui curado lá na igreja. É mesmo? É? Pô, o pastor fez uma oração forte. Isto é um insulto, meu irmão, ao Espírito Santo. Nenhum homem nesta terra cura. Quem cura é Cristo. Por meio de um homem, mas a honra e a glória tem que ser dada a ele e eles não dão. Eles aproveitam disto. Jesus de Nazaré disse: olha, se vocês se levantarem contra mim, isto vai ser perdoado, mas se vocês se levantarem contra o Espírito de Deus, ele estava dizendo: quem fez isso não fui eu, é o Espírito de Deus em mim. Mas todos os lugares que eu entrava, era o pastor que era muito usado, era porque ele pregou muito, que ele era formado, mas nunca que eu ouvi dizer: Cristo fez isto, tu vais agora e não peques mais, a honra e a glória pertencem a ele. Por quê? Eles queriam a glória de Deus para a vida deles, eles queriam ser reconhecidos pelos homens. Esta é a grande questão no Brasil. Eles querem ser reconhecidos pelos homens, almejam aquilo que Deus não lhes dará nunca, porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece. Atribuir cura aos homens. Ao que é de Deus, ele diz que é o diabo, e o que é dos homens, eles dizem que é Deus. É assim ou não é? É assim. O que é Deus fazendo, eles dizem: isso é o diabo. O que é o homem fazendo, eles dizem: isso é Deus. Gente, eu vou dizer a sinceridade. Graças a Deus pelo Evangelho de Cristo na minha vida e na tua vida. Eu vou pegar um gancho de Judas, vê se está aí, Judas 1,10, vê se está aí, Miguel. Isso é um gancho, tá? Isso tem todo um contexto, que ele fala do filho da perdição. E eu estou pegando um gancho aqui, vou fazer igual eles fazem. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, blasfemam, insultam. Contra tudo o que não entendem. Como eles não entendem uma determinada revelação, sabe o que eles dizem? Heresia. Graças a Deus que eu não disse, porque há 4 anos atrás, quando eu ouvi que ele disse em Mateus 24, 34, por um irmão lá de Nova Iguaçu, Celso Barbudo, que me disse: Geraldo, mas aqui está dizendo aquela geração. Eu disse: Celso, mas não pode ser, eu estou esperando Jesus voltar. Ele disse: senta na cadeira, porque ele não vai vir mais. Eu disse: como assim? Ele: como assado então?
E minha esposa disse: para e reflita. Aquilo que você entende, não difama, porque pode ser o Espírito Santo e você vai blasfemar. E castigo não vai sair de você, negão. Pode juntar teu birimbau, você pode pular aí, quantas ondas você for, regional, saia lá o que você saiba. Mas castigo é severo contra quem insulta o Espírito Santo. E tem muita gente aí debaixo de castigo. Agora eu vou juntar um grupo aqui para reunir. Vai 5, briga, sai problema, não dá em nada. Porque Deus não aprova. Insultam o Espírito Santo. A começar a falar mal do irmão. A começar a atacar aqueles que são templo do Espírito Santo. Contra aquilo que não entendem, disse Judas, difamam. Eu já ouvi de homens aí que se julga aí o rei da cocada preta, dizendo que a gente depois da reunião aqui enchia o pudim de manguaça. Eu vi, Geraldo estava assim, ó. Hoje a galera virá. Viu nada, meu amado. Primeiro que você não me vê, porque de você eu corro. Seus olhos têm sangue nos olhos. Você não tem paz nem em você, e quem encontra com você também vive na mesma tribulação. Eu corro de gente igual a vocês. Que frase de Judas, não? Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razões, até nessas coisas eles se corrompem. Brutos racionais, insultam, difamam, vendem a Cristo como sabonete, como fita, como copo d'água. Brutos racionais, até nisto que vocês entendem como homens naturais, por instinto naturais, sem revelação, sem conhecimento, sem maturidade cristã, até nisso vocês se corrompem. Vocês são blasfemadores, vocês insultam a Cristo, mas há castigo de Deus na vida de vocês. Vocês não dormem direito, vocês vivem atribulados, vocês não têm paz. E bate uma peste, uma doença, e vocês ficam: Jesus está voltando. Isso é um dos castigos. Falta de paz, falta de equilíbrio, falta de sensatez na vida desta turma que blasfema contra o Espírito Santo. Eu vou ler mais uma vez, eles não gostam não, mas eu vou ler, meu amado. Estes, porém, a quanto tudo que não entendem difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural. Significa que a compreensão não é por revelação do Espírito. A revelação é por instinto natural. Aprendeu com o pastor há 10 anos atrás, há 20. O pastor pregou aquilo. Eles pregam isso hoje. Vai pregar para os filhos amanhã. Vai pregar depois. Não cresce. É a mesma coisa. Sabe, aquele modo arcaico de pregar o evangelho, só condenação, só juízo, só rigidez, só foi na cruz, e nunca aceita o que foi feito na cruz. Cantam foi na cruz, mas o que foi feito na cruz eles não aceitam, e quando você mostra, eles dizem blasfêmia. Tito capítulo 1, versículo de número 15. Ignoram a graça de Cristo, chamando de heresia a sã doutrina, o favor imerecido de Deus. É isso que essa turma aí fora faz. Esse bando de blasfemadores. Olha lá. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanta mente como a consciência deles estão corrompidas. Versículo de número 16. No tocante a Deus, eles até professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. São reprovados. Pô, o senhor começou tão quietinho, já está quebrando a madeira. Pois é, filho. Pô, estava tão legalzinho, tão bonitinho, terno engomadinho, gravatinha legal. O senhor já virou no tamanco, já virou no samurai. Meu amado, porque essa é a realidade. 2 de Timóteo 3, versículo 1 ao 5, olha aí, 5 minutos para terminar, olha aí. Não, hoje é churrasco, hoje é churrasco. Hoje sinto muito, hoje é churrasco, meu amado.
Olha aí, sabe porém isto, nos últimos dias, e eles já estavam vivendo os últimos dias daquele aion. Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Segura, não vai não. É mesmo, Paulo, o que é que iria acontecer? O que ia acontecer? 2, tem o 2, Miguel? Tem até o 5. Pois os homens serão uma bênção, serão legais, amorosos. Essa gente aí vai sentar com você e vai falar: caramba, eu não entendi essa parte, nós estamos juntos, você pode me entender? Deus te deu essa visão, a mim me deu essa, mas isso não pode nos separar, vamos andar juntos. Talvez aliando esta visão, o resultado será maior. Ao invés de alcançarmos 122 mil, alcançaremos 500 mil. Como não é para a sua glória, é para a glória de Cristo, o Espírito de Cristo será exaltado. É isso que se fazem? Vamos ler então. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e grifa, blasfemadores. Uma palavra dá até para falar em mistério. Blasfemadores. Eita! Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. 5, traidores, atrevidos. Olha, meu amado, olha, meu amadinho, olha, meu povo de Ilhéus, o que tem de caba atrevido. Tem um que mete o pau em mim, fala de mim direto aqui no Rio de Janeiro. Quando me vê na rua, graça e paz. Graça e paz. Canalha. Atrevido. Se eu não fosse do Espírito de Cristo, mas eu pegava uns camaradas aqui no Rio, mas eu dava neles com a cabaça do birimbau e até eles miar, meu irmão. Vixe! Traidores, atrevidos, infatuados, são mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. 5, eles têm forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, por poder, junte-se a eles. Foge. Eles insultam a Cristo. Eles negam o poder de Cristo. Não, isso não pode ser assim. O quê? Não tem mais ceia? Não pode ser assim. Não, vocês estão negando o poder de Deus, meu amado. Você acha que Cristo está num pedaço de pão feito por um padeiro? Me desculpa, nada contra, mas às vezes até efeminado, amassando pão. Estou fazendo o corpo de Cristo para a igreja. Sai fora, rapaz. Para com esse insulto, deixa essa infâmia. Não faça isso com o Espírito da graça de Deus. Você está blasfemando. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo sois vós, lavados, regenerados, transformados, uma nova criatura. E este corpo não é uma mula sem cabeça, que uma hora você está aqui, o pastor desse corpo é um, outra hora esse pastor vai para outra congregação, o pastor desse corpo, o cabeça desse corpo é outro. Vocês não são uma mula sem cabeça, vocês não são órfãos, vocês têm um rei, vocês têm um senhor, vocês têm um general, vocês têm a Cristo, o cabeça da vida de vocês. Chega de blasfemar, chega de dar honra aos homens, chega de chamar homens de nosso pai da fé. Chega de dizer que eu fui curado ali, ou que eu fui curado acolá. Chega de dizer que eu sou o que ele é. Ninguém é nada nesta terra. Se existe um palco para alguém para ser honrado e ser exaltado, este é o Messias, Messias. Este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É dele a honra, é dele a glória, é dele o louvor, é dele o império.
Nunca que eu vou dizer que quem me curou foi o pastor Barnabé. É rim. Nunca. Isso é ofender a dignidade de Cristo. Quem me curou foi Cristo. Quem me libertou foi Cristo. Quem me salvou foi Cristo. Quem fez a obra na minha vida foi Cristo. Eu estava dentro de um calabouço durante 4 anos aprisionado, perseguido pela lei, salvo pela graça. A lei de Moisés nunca atingiu o centro da minha alma. Foi a espada do Espírito que dilacerou o meu coração, iluminou os olhos do meu entendimento, e eu saí de um charco de lodo para exaltar a Cristo. Aconteceu com você? Aconteceu com você? Aconteceu com você? Diga glória a Deus. Fomos despertados do sono. Saímos do sono letárgico da religião, desse sistema blasfemador, desta barganha espiritual, desta vendilhagem espiritual em nome de Cristo. Estamos livres. Ele nos libertou do cativeiro doutrinal blasfemador. Reuniões para blasfemar de Deus, reuniões para insultar a soberania de Deus, dizendo que eu tinha livre-arbítrio e que Deus tinha que respeitar a minha decisão. Eu não aceitei Jesus hoje, domingo que vem eu aceito. Blasfemadores, blasfemadores, vocês insultam a soberania. Ele é rei, ele é Senhor. Foi ele que buscou, foi ele que escolheu, foi ele que determinou. Ele é o dono das vidas. Ninguém manda em Deus, só ele é rei sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Quem recebe, diga glória. Eu quero ler apenas 2 passagens com vocês. Salmos de número 40. Davi fez uma declaração linda. Embora no antigo pacto, eu li esta passagem ontem à noite. Olha o que Davi disse, e cabe bem aqui entre nós. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Era este o grito em você, de socorro. Você não aguentava mais. Você se via perdido no meio daquela multidão. E quando algumas pessoas olhavam para você, do grupo dos blasfemadores, sabe o que eles diziam? Dá lugar, vaso. Dá lugar, vaso. Mas era exatamente o que você estava fazendo, saindo daquela loucura e dando lugar para que a voz doce e suave do Espírito Santo entrasse em você e te falasse: tu és meu, eu te escolhi e não te rejeitei. Tu és meu desde antes da fundação do mundo. Está no lugar errado, sendo guiado e apacentado por homens, mas eu sou o guia da graça de Deus. Eu sou o mestre da graça de Deus. Eu vou fazer uma obra perfeita em você. Eu vou iluminar os olhos do teu entendimento. Vou te colocar por cabeça, e na tua vida ninguém mais ditará as regras, porque eu te conduzirei em águas tranquilas. É o que aconteceu com você. É o que aconteceu com você. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. 2, tenho 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Tirou-me de um lamaçal. Era onde eu vivia, no meio de blasfemadores.
Eu ouvia ali um dizer: chegou o pastor presidente, o meu pai na fé. Eu olhava para outro e ouvia dizer: aquele foi que me batizou. Eu olhava para outro e dizer: aquele é o meu professor, honrando homens que nada são. Um tremendal de lama, e o Espírito de Deus entristecido. Nunca ouvia dizer: Senhor, eu te amo. Não é porque eu te amo, é porque tu me amaste primeiro. Senhor, eu estou aqui, não foi pelas minhas convicções, eu estou aqui na tua presença, porque tu me resgataste com mão forte, tu me libertou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nunca ouvi tal declaração. Eu só ouvi pessoas rendendo honras a homens. Que declaração apropriada! Tirou-me de um poço de perdição, insultando a Deus, de um tremendal de lama, e colocou-me sobre os pés, sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Eu andava cambaleando, e a areia movediça. Um dia estava salvo, outro não estava. Aconteceu alguma coisa ruim, porque não deu dízimo, eu quebrei a campanha. Alguma coisa eu estava fazendo errado. Eu andava em corda bamba. Eu andei em corda bamba. Essa noite eu andei em corda bamba. Diz que ele firmou os meus passos. Algumas coisas acontecem na minha vida, sabe o que eu digo? Eu não estou entendendo com a mente natural, mas eu entendo pela revelação do Espírito Santo que esta situação está cooperando para o meu bem, porque eu amo a Deus. Eu amo não porque Ele pode fazer, não porque Ele já fez, mas eu amo porque Ele me amou primeiro. Estas são as convicções de que tem os passos firmados por Cristo. E Ele diz algo lindo, e me pôs nos lábios o mesmo cântico. Continuou o mesmo cântico, a mesma lamúria. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Esse é o cântico velho. Ele colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, que eu espero que está acontecendo com vocês. Um novo cântico, sacrifício de louvor que confessa o seu nome. E eu termino com o que Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, no versículo 16. Olha lá, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo da salvação. Não está salvação assim, mas é assim que se entende, porque senão o mundo ia crer nele. E foi recebido na glória, confessado e pregado por nós, de quem entendemos que saímos de um tremendal de lama, e quem agora tem nos seus lábios um hino de louvor a Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Vamos ficar de pé.